Fala aí, seu nerd, beleza? Hoje, 25 de maio, é o dia do orgulho nerd. Né? Você sabia que tinha essa data? Pois é, tem. E também conhecido como dia da toalha. Se você não sabe por que dia da toalha, é uma referência ao livro Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Um livro quase obrigatório entre os nerds. Não vou falar sobre isso hoje. Hoje eu quero falar sobre se você é ou não um nerd. Você já parou para pensar? Se você se considera um nerd? Na verdade, o que é um nerd para você? Pensa aí, o que é um nerd para você? Talvez você seja e nem saiba disso. Ou talvez você pense que é e não é. Talvez você seja um nerd Nutella. Ou talvez você seja um nerd raiz. É o que eu vou trabalhar com vocês hoje nesse vídeo aqui, né? Vamos lá. Bom, o termo nerd já teve vários outros nomes, né? CDF, Caxias, né? Hoje tem geek, tem fanboy, fanbase, tem gamers, tem vários termos usados para definir um nerd. No passado era um termo ofensivo. Chamar uma pessoa de nerd era uma pessoa provavelmente que nunca tinha dado um beijo na vida, com óculos fundo de garrafa, super mal vestido, que só vivia solitário no seu mundo de imaginação, sempre com um livro de química embaixo dos braços e solitário na escola. Se a escola fosse uma pirâmide, estaria lá no topo, né? As patricinhas, os mauricinhos, os bonitões, as bonitonas. Depois vinham os roqueiros, depois vinham os atletas, depois vinha os funkeiras, ia descendo, né? O popularzinho, o politiqueiro. Aí quando chegava lá embaixo do porão da pirâmide, ficavam os nerds, né? Eram os mais excluídos, né? Em inglês existe um termo chamado outcast, os excluídos, né, da sociedade. Mas isso foi no passado, porque agora você ser chamado de nerd nada mais é do que um elogio, né? Graças a essa mudança, tanto é que tem o dia do orgulho nerd, né? Onde já se viu há 20 anos atrás pensar que existiria isso. E tem, hoje tem, né? Ser chamado de nerd é um elogio. Esses dias meu sobrinho de 6 anos de idade chegou em mim e falou assim: tio, explica pra mim sobre alienígena, eu quero saber sobre o que são os alienígenas, de onde vem, blá 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 blá. Eu falei: ih, Felipe, eu tô cansado, vai lá, pergunta pra tua mãe. Não, é você que é meu tio nerd, não é minha mãe. Eu peguei ele, abracei, enchi ele de beijo e fiquei pensando: será que eu sou mesmo? Não sei. Eu não gosto de me auto-intitular e também, sei lá, para mim nerd é o Stan Lee, por ter criado aqueles personagens fantásticos, né? Para mim nerd é o Stephen King, pelos seus livros, o George Martin, pelas suas sagas, Game of Thrones, e o Bill Gates, por ser um geek daqueles que revolucionou a tecnologia com a Microsoft, o Mark Zuckerberg, que revolucionou o mundo com a criação do Facebook e seus aplicativos, né? Para mim, esses são os verdadeiros mestres alfa nerds do mundo. Mas hoje eu quero mostrar para você se você é ou não um nerd, ou se você está se tornando um nerd. Vamos lá então. Como eu já disse, tem os geeks, que são geralmente aqueles nerds que adoram tecnologia, né? Sempre gosta de estar com o último modelo de celular, sempre gosta de estar atualizando o seu notebook, sempre trocando de placa, sabe configurar, aprende sozinho a mexer na formatação, na programação. São os geeks, né? São caras funções na parte tecnológica. Os gamers são aqueles obsessivos, que se não chega no final de um jogo ele não passa aí madrugadas, né? E amam principalmente, né, PS4, PS3 ou Xbox, né? Não são muitos gamers verdadeiros, raiz, não são muito ligados a celular não, prefere mais a esses Xbox, PS e tal. E é qualquer jogo, não é só aquele que um ou outro que, por exemplo, só um FIFA ou só um Free Fire. Não, gamer joga de tudo, né? Esse é o nerd gamer. Tem o nerd fanbase ou fandom, um nome estranho que eu achei aqui, né?
O fanbase seria aqueles que adoram a cultura pop, né? Que são os amantes de literatura, de sagas como Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars, Star Trek, cultura pop, ama o universo da DC, da Marvel, etc. Esses são o fanbase. Uma das séries que mais popularizou os nerds, que para mim é o perfeito tipo de nerd, é uma série muito boa, que se você não assistiu, assista, chamado The Big Bang Theory, que conta a história, é um episódio mais engraçado que o outro, sobre 4 nerds que moram num apartamento, né? E, tipo assim, eles são os típicos nerds mesmo, né? Toda vez que eu assisto essa série, ou eu lembro de alunos nerds que eu já tive, ou eu lembro que eu passei por situações parecidas. Principalmente quando eles vão lá na lojinha de quadrinhos e brigam por causa de uma edição rara que eles acham lá, né? Nossa, eu já passei por muito disso. Bom, mas cuidado, pessoal, cuidado. Tem pessoas aí que se auto-intitula nerd e fala, ai, eu sou nerd, porque maratonou uma série na Netflix. Então acha que só porque assistiu lá 100, todos os episódios de The 100, né, ou The 100, se acha nerd. Ou Stranger Things, assistiu todas as temporadas, se acha nerd. Não, não é só isso não, tá? Só porque adora joguinho de celular, se acha nerd, né? Também não é só isso não. Ah, eu adoro Harry Potter, já assisti todos os filmes, adoro Crepúsculo, já assisti tudo, se acha nerd. Será? Né? Só porque sabe mexer no celular, fazer uma coisa ou outra, né? É bom em tecnologia, se acha nerd. Ou aquele que só porque tira nota altas também se acha nerd. Cuidado, pessoal. Isso aí pode ser um nerd Nutella, tá? O nerd Nutella é aquele que fica só num ponto. O nerd raiz é aquele nerd que tem várias características que definem ele como nerd mesmo. O nerdão base, o nerdão raiz. Então eu quero mostrar para você que será que você é nerdão raiz ou você é nerdão ou nerdinho, melhor, né? Nutella, Nutelinha, né? Só porque tá na moda e é bonitinho ser chamado de nerd, porque é sinônimo de inteligente, blá 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 blá. Vamos lá então. Eu fui dar uma pesquisada, principalmente em sites, né, que falam sobre o 25 de maio, que é o dia do orgulho nerd, e lá eu listei as principais características que eles colocaram lá. Primeiro, um nerd raiz, pessoal, ele não só conhece uma série ou um filme, o cara é bitolado, ele assiste 2, 3 vezes aquela série ou aquele filme, ele sabe o nome do diretor, ele sabe onde foi filmado, ele sabe o nome de cada ator, ele sabe como que aquele ator entrou naquele papel, ele sabe de tudo. Ele pega lá um filme e ele não assiste só uma vez, assiste 500 e ele assiste making off. E ele vai lá, vê uma promoção, compra a saga completa e fica assistindo eles todas em ordem, faz maratona, para depois ver lá os discos e assistir como foi feita as filmagens, os erros de gravação, a entrevista com o elenco. Ou seja, ele não satisfaz somente assistindo uma série ou um filme, não. Ele vai a fundo, né, em qualquer coisa. Então, esse é uma das características do nerd raiz. Falar nisso, o nerd raiz, ele não depende só de disco ou de Netflix. Ai, se tiver na Netflix eu assisto, senão não assisto. Eu tenho uma raiva de quando eu indico um filme ou eu indico uma série e a pessoa, a primeira pergunta que vem na cabeça, tem na Netflix? Pessoal, vamos pensar aqui, ó. Netflix, primeiro, não é mais a única poderosa no ramo de streaming. Ela tem várias concorrentes. Tem a Amazon Prime, tem a Globoplay, tem a HBO Go, tem a Fox Premium, tem vários, e tá vindo mais, tá vindo a Disney Plus, tá vindo a HBO Max. Então a Netflix está perdendo poder. Então cada vez mais o catálogo dela está diminuindo. E se a pessoa fica dependendo só de Netflix, logo logo vai ficar só com aquela pouquíssimo conteúdo bom que a Netflix produz. Caso contrário, ela não vai depender de nada. Uma pessoa nerd raiz mesmo, ele fuça tanto que ele não depende
depende de Netflix, na verdade, nenhum serviço de streaming. Um nerd raiz vai lá por torrent ou por qualquer outro site e consegue achar aquela série clássica de 20 anos atrás que não está mais disponível em nenhuma plataforma. Baixa lá todas as temporadas do áudio em qualidade 1080 pixels, ou seja, de melhor qualidade. Por quê? Porque o cara é função, o cara não fica dependendo de Netflix, ou se o vizinho ou se alguém tem um DVD para emprestar, né? Esse é um nerd raiz. Bom, falar nisso, o nerd raiz também não gosta só de ficar assistindo um filme, ele gosta de ler. Na verdade, ele prefere 1000 vezes um livro à adaptação do filme. Então, por exemplo, ele pode amar o filme Senhor dos Anéis. Ele pode amar, ele pode ter uma coleção de luxo, com versão estendida, com 1 hora a mais de filme, né? Ou seja, se o filme tinha 3 horas, agora tem 4. Mas o que ele gosta de verdade é isso aqui, ó. É os livros. Para ele é uma delícia entrar nesse mundo imaginário aqui, ó, e voar para um outro universo, né? Uma outra realidade. E outra, ele não fica pegado só ao livro, ele é tão curioso que ele quer saber além. Por exemplo, vou dar um exemplo do Senhor dos Anéis. Ele vê lá elfos, ele vê orcs, ele vê anões, ele vê magos, mas ele quer saber de onde eles vieram, de onde os elfos vieram, de onde os orcs vieram, de onde os outros vieram. Aí ele vai procurar um outro livro e vê o livro que é o que vem antes do Senhor dos Anéis, que conta a origem dos elfos, que conta a origem dos anões. E o cara, quando é nerd pra caramba, ele vai lá e grifa as partes, porque ele é curioso. Ele vai além. E, cara, quando eu encontro aluno assim, e acredite, eu tenho um aluno assim, eu me encho de orgulho, porque eu sei que aquele cara, ele vai um dia usar essa curiosidade que ele tem pelo mundo da fantasia ou de um tema que ele gosta para ganhar dinheiro, para ser um bom profissional, para realizar o projeto de vida dele. Ele vai usar toda essa inteligência dele para ser rico. Acredite, eu estou no ramo de profissão, nessa profissão há mais de 20 anos. Você acha que eu nunca vi nerd que era desse jeito, que hoje estão tudo rico aí? Tem bastante. Então, um nerd ama leitura. E não fica lendo só livro tipo Senhor dos Anéis, não. Lê de tudo, pessoal. Lê revista, lê artigo de política, lê livros científicos, como, por exemplo, esse daqui, ó, Mentes Perigosas, né? O Psicopata Mora ao Lado. É um livro de psicologia que mostra como reconhecer os serial killers ou os psicopatas. É um livro... Esse livro aqui eu tenho uma história com ele porque eu li ele num dia. Eu não vou contar o caso agora aqui, mas eu li ele num dia, de tão bom que é. Essa autora é fantástica, tem outros livros muito bons dela. Então, ele lê tanto fantasia como mundo real. Ele lê também clássicos, que muitas vezes ele vai precisar para faculdade, para passar no Enem, tipo esse daqui, né? Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Né? Um clássico da literatura que se estuda, que se pede em vestibular. Ele não tem problema com leitura, ele lê à vontade. Aquela pessoa que se autodenomina nerd e fala assim, eu odeio ler, eu não gosto de ler, eu prefiro ver o filme. Essa pessoa tem que ser excluída e jamais deve receber o nome de nerd, porque nerd que não é leitor jamais será um nerd, né? Ou ele pode começar com quadrinhos, né? Ele começa lendo um Batman e de repente ele está lendo um livro do Batman e está lendo sagas do Batman, né? E ele se torna um leitor. Mas o importante é que ele comece a ler e se torne um leitor, né? E um leitor que gosta de sequências. Um nerd de verdade, ele não lê só um gibi, ele quer saber o que acontece depois. Peraí, tá, mas esse vilão aqui, de onde ele veio? O vilão que quebrou o Batman, né? Esse aqui é o Bane. Mas qual que é a origem dele? Onde que eu acho? O cara fica curioso para saber o além, né? Bom, o nerd, ele se aprofunda tanto naquilo que ele gosta, que ele se torna perito sobre aquele assunto. Por exemplo, se ele é fã da Marvel, você pode perguntar qualquer coisa da Marvel que o cara sabe, né? O nome dos personagens, como eles se conheceram, como foi formada tal equipe, o que acontece na saga Guerras Secretas, qual a diferença entre Guerras Secretas e Guerras Infinitas, o que acontece na saga do clone do Homem-Aranha. O cara sabe de tudo, porque ele ama aquele universo,
né? Se ele é ligado na parte de tecnologia, cara, não tem programa que o cara não sabe mexer. Ele sabe o melhor navegador, ele sabe o melhor programa para editar vídeo, ele sabe o melhor programa para fotografia, ele sabe tudo, né? Porque ele vai além, ele se aprofunda naquele universo que ele gosta, certo? E outra coisa, o nerd, ele é autodidata. O que é autodidata? Ele não é vagabundo preguiçoso que precisa do pai, da mãe, dos professores implorar para o cara estudar. Não, ele ama conhecimento, ele corre atrás, ele não fica dependendo de professor, ele não fica dependendo de papai e mamãe. Por quê? Simples. O nerd raiz odeia ser burro. Ele sabe que ser burro é a pior coisa do mundo. Não existe burro que é rico. Alguém fala, é um burro. A não ser que entre na política suja do nosso país, ou que roube, ou entre num serviço ilegal, você não vai ser rico sendo burro. Não tem como. E sem contar que é chato você burro. É muito chato. Né? Você está lá no meio de um assunto, você não está boiando porque você não estuda, porque você escreve tudo errado, porque você não sabe fazer uma conta de cabeça, precisa tudo usar o celular, é complicado. Um nerd de raiz, ele odeia ser burro, então ele é autodidata, ele corre atrás de conhecimento, não para só garantir nota alta ele sempre teve, mas para ele ser alguém, para ele vencer, para ele ter o conhecimento daquilo que ele gosta e daquilo que é necessário para ele vencer na vida, certo? Para o nerd, tirar nota baixa, pessoal, é a mesma coisa que você pegar assim um balde de cocô misturado com vômito e jogar na cara dele. Ele se sente sujo. Meu Deus, eu tirei um 5! Um 5 pro nerd é humilhante. Um 5 pro nerd, ele tem vontade de passar soda no corpo dele. Por quê? Porque ele gosta do 10. Ele é perfeccionista. O nerd raiz, quando ele fica com 9, ele quer saber por quê. Ele vai lá na mesa do professor, por que eu fiquei com esse 9 aqui? Aí quando ele percebe que o erro é dele, que ele errou em determinada questão, ele fica se punindo, ele fala, caramba, eu não posso errar nisso, nunca mais posso errar nisso. Cara, como que eu fui errar? É um erro muito besta. Então, ele é obcecado pela perfeição. Por isso que acaba passando nas melhores faculdades, nos melhores concursos, consegue bons empregos, porque ele se cobra. Ele é autodidata, ele corre atrás, ele não fica dependendo de ninguém. Ele amadurece muito fácil. Ele está com 12 anos e tem mais responsabilidade que a mãe e o pai às vezes. Certo? Ele é o cabeça da família muitas vezes. Esse é um nerd raiz. Certo? Ele odeia boiar em assunto. Então, se foi falado no noticiário que a NASA descobriu evidências que vivemos num multiverso, que existe outros universos além do nosso, realidades paralelas, o que esse cara faz? Ele vai pesquisar exatamente tudo sobre esse assunto. O que é o multiverso? Da onde veio essa teoria? Como que eles conseguiram provar isso? Né? Até um desses alunos, que eu considero um dos nerds alfa, né? Que vai ser um tremendo de um vencedor na vida, né? Não vou falar o nome dele aqui, claro, porque senão posso receber processo e tal. Mas ele é um nerd, ele acho que ele é um nerd que está no armário ainda, ele ainda não se assumiu nerd, mas o cara é nerd, só em vários aspectos. E ele veio conversar comigo esses dias falando assim, ô Volney, faz um vídeo sobre essa descoberta da NASA de universos paralelos e tal, né? E eu falei, legal, cara, eu vou tentar achar um material. Só que quando eu fui pesquisar o material, eu falei assim, agora eu preciso achar um vocabulário para poder fazer as pessoas entender. Porque como que eu vou explicar para as pessoas a atuação dos neutrínios, que é a base da pesquisa da NASA sobre a descoberta de universos paralelos? Né? Pois é, esse cara já tinha ido atrás, já tinha assistido, já tinha buscado esse conhecimento. Então é isso, é o cara correr atrás de conhecimento e sempre procurar a perfeição. Não gosta de boiar em assunto. Né? Bom, tem outras características de nerd também. Por exemplo, o nerd adora colecionar alguma coisa. Às vezes é um álbum de figurinha de jogador, às vezes é camiseta de time, às vezes é boné, às vezes é HQ. Né? Às vezes é livros, às vezes é sagas e coleções de DVD, né? Às vezes é
action figures, né? Depende. Às vezes é camiseta, às vezes é coisas de cultura pop. Ele adora colecionar, por isso que sempre vive quebrado. Por isso que sempre vive com o cartão de crédito estourado, né? É um problema, porque o nerd tem que ter autocontrole, porque quando ele vê uma promoção no Amazon ou no Submarino, ele fica louco, a mão coça, ele vê lá uma saga, né? Por exemplo, Guerra Civil, edição de luxo, que estava lá por R$90, de repente está numa promoção por R$58. A mão dele coça e ele vai lá, e se não tiver alguém que segura ele, ele acaba comprando. E às vezes ele compra coisas que ele vai ler daqui 2, 3 anos. Ou vocês acham que eu já li tudo isso aqui? Não, tem coisa aqui que eu não li ainda. E que faz anos que eu comprei. Por quê? Porque eu tenho medo que acaba. Vai que alguém compra tudo e eu fico sem. É uma das manias que nerd tem, né? Então é isso aí. Bom, pessoal, se você se identificou com uma dessas características, parabéns, bem-vindo ao clube, você é um nerd raiz. Agora, se você é um nerd Nutelinha, cuidado, hein? Eu vou falar uma frase para vocês que eu sempre digo para os meus alunos. Os nerds de hoje serão os patrões de amanhã. Significa que os nerds de hoje, eles vão ter a chance de vencer na vida, de realizar seus projetos e serem alguém muito bem sucedido. Então jamais zombe de um nerd. Por quê? Porque um dia você pode estar trabalhando para ele. Uma das maiores histórias que eu já vi sobre nerds que se deram bem na vida foi, por exemplo, a pessoa que construiu essa casa que eu moro. Era um aluno, era um dos mais nerds da turma, até hoje ele é nerd. Venceu tanto na vida que um dia ele deixou de ser aluno, se tornou só amigo, e se tornou, além de um grande profissional, né, um bancário, ele se tornou também um empresário e acabou construindo a casa que eu moro hoje. Olha como o mundo dá a volta, né? Um nerd que era zoado pela turma por exatamente exigir perfeição e que hoje vive uma vida maravilhosa, feliz, porque ele acreditou em si mesmo e talvez ele nem se considere um nerd, mas é. Né? E claro que existem muitas outras histórias, né? Tem nerds, ex-alunos meus que hoje estão morando no Canadá, né? Lá em Niagara Falls. Tem nerds, ex-alunos meus que estão hoje morando em Londres, nerds que desenharam desenhos que tem até hoje no meu quarto, estão morando lá em Londres. Tem nerds que hoje estão trabalhando na Polícia Federal como investigador científico. Tem nerds que são médicos, tem nerds que são dentistas, tem nerds que são engenheiros, né? São aqueles nerds que simplesmente usaram seu amor pelo conhecimento, pelo seu amor pela inteligência e alimentaram isso, né? Não ficaram dependendo dos outros e venceram. Todo mundo quer vencer na vida, pessoal. Então, mesmo que você não seja fã da cultura pop, mesmo que você não goste de Batman, Superman, Liga da Justiça, Harry Potter, Star Wars, Lanterna Verde, qualquer coisa que seja da cultura pop, seja pelo menos um amante de conhecimento, seja pelo menos um apaixonado pelo saber, porque é exatamente isso que vai fazer com que você se torne um nerd raiz e que voe alto, beleza? Parabéns para todos aqueles que se consideram nerd ou que estão no caminho da nerdice, beleza? Um feliz dia do Orgulho Nerd para vocês. Abraço do Gordo.